Graça e paz, meus queridos irmãos. Aqui é o pastor Ramon Nascimento e eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve em nosso canal, ative o sininho para que você seja notificado a cada vídeo postado. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar, abençoando também outras vidas. O alimento diário de hoje tem como título: Aprenda a ver com a visão de Deus. 1 Samuel capítulo 16, verso 6. A Bíblia conta que o profeta Samuel recebeu uma ordem de Deus: ungir um rei para Israel que substituísse a Saul. Então ele foi até a casa de Jessé em Belém para consagrar um dos filhos daquele homem. Quando estava no lugar que Deus havia mostrado, Samuel ficou impressionado com a aparência e o porte físico de um homem chamado Eliabe e logo pensou: certamente está diante de mim o rei de Israel. 1 Samuel 16, verso 6. Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, verso 7. Samuel quis ungir o novo rei de Israel apenas com seus olhos humanos, mas acabou sendo corrigido por Deus. Devemos entender que a nossa visão humana é muito limitada, mas a visão de Deus enxerga muito além, bem diferente de nós. Sendo assim, posso afirmar que, em primeiro lugar, a visão de Deus vê o melhor em nós. Muitas pessoas se sentem fracas e incapazes, por isso não conseguem ser felizes. Um dos motivos que nos faz ter uma visão errada de nós mesmos é que temos muita facilidade em enxergar nossos defeitos, falhas e fracassos, e isso rouba a nossa alegria. Também temos uma visão errada das outras pessoas e acabamos julgando-as de acordo com as suas limitações. Veja o caso de Moisés. Sem terra, fracassado, morava de favor na casa do sogro e, se não fosse o bastante, ainda era gago. Aos nossos olhos, aquele homem não tinha nenhuma perspectiva de futuro, mas Deus o honrou e o transformou no grande libertador do povo de Israel. A verdade é que nem mesmo Moisés se achava capaz de realizar as obras de Deus, pois era tímido e tinha uma visão distorcida de si mesmo. Porém, Deus sempre vê o que há de melhor em nós, e a história de Moisés nos mostra a grande diferença entre o homem e o Senhor. Nós vemos a fraqueza, Deus vê o nosso potencial. Ele chama os rejeitados, os tímidos, os esquecidos e os torna valentes e vencedores. Em segundo lugar, a visão de Deus vê além da aparência. A visão humana costuma valorizar os dons, a beleza exterior, o nível social, a formação familiar, a cultura, a capacidade intelectual e tantos outros atributos, mas para Deus essas coisas não são importantes. Enquanto nós preocupamos com os rótulos, o Senhor prefere enxergar o conteúdo. Você se lembra da história de Samuel citado no início dessa mensagem? Ele valorizou o superficial e visível apenas aos seus olhos. E é exatamente por isso que somos facilmente enganados. Quantos rejeitam o pobre, o fraco, o sem instrução, o que não é bonito? E se depender de alguns, essas pessoas jamais terão a oportunidade sequer de crescer. Sabemos que Jessé nunca levaria seu filho Davi à presença do profeta Samuel para ser ungido rei de uma nação tão grande, pois aos seus olhos, Davi não era importante. Isso acontece em nossas famílias. Como é difícil saber que não somos valorizados dentro da própria casa. Ainda bem que Deus vê a sinceridade do nosso coração. Em último lugar, a visão de Deus vê o futuro. Enquanto os olhares humanos te julgam por aquilo que você aparenta ser no momento, Deus olha para você sabendo que você será amanhã. É muito bom saber disso. Eliabe, apesar do seu porte físico e boa aparência, foi rejeitado por Deus.
A Bíblia conta que os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Samar, tinham seguido Saul durante a guerra, mas assim como todos os outros homens do exército de Israel, fugiram ao serem desafiados por Golias. Será então que algum desses deveria ser ungido rei do povo de Deus? De modo algum. Quem diria que o jovem e esquecido pastor de ovelhas Davi venceria o gigante e seria escolhido rei? Que o tímido Moisés se tornaria o grande libertador de Israel nas mãos de Faraó? E o que podemos dizer das nossas vidas? Porque Deus não poderia nos usar também? Refletindo na forma como Deus vê, quero te dar algumas sugestões. Primeira, jamais duvide do que Deus pode fazer por você. Segundo, jamais duvide do que Deus pode fazer na vida das pessoas. Terceiro, acredite que a obra que Deus está fazendo em sua vida surpreenderá muita gente. Quarto, entenda que Deus escolhe pessoas pequenas para torná-las grandes em suas mãos. Ele pode te escolher exatamente por você não ser nada aos olhos dos homens. O Senhor pode te escolher porque ninguém jamais te escolheria. E eu encerro dizendo para você, o Senhor quer abrir os seus olhos. Ele quer operar nessa situação que você se encontra hoje. É um problema financeiro, familiar ou uma enfermidade? Qual o vale que você se encontra hoje? O Senhor quer abrir os seus olhos e com certeza você vai poder enxergar o seu agir sobrenatural em sua vida. Tudo pode se tornar diferente a partir de hoje, se você conseguir abrir os seus olhos e começar a enxergar o mundo espiritual. Vamos falar com Deus? Pai querido, Deus eterno, Deus santo, Deus maravilhoso, eu quero agradecer, te louvar, bendizer o teu santo nome. Eu clamo ao Senhor em favor dos meus irmãos e como é maravilhoso saber que o Senhor não vê como o homem vê. Obrigado, Jesus. O Senhor não vê a aparência, o Senhor sonda o coração de cada um de nós. E quem sabe o teu filho, a tua filha se sente tão pequeno, incapaz, desprezado, mas que neste momento, através dessa palavra, ó doce e amado Espírito Santo, cada um deles possa sentir o valor que eles têm para o Senhor. Eu creio plenamente que o Senhor não chama capacitados, mas o Senhor capacita os chamados. Então, meu Pai, em nome de Jesus, levante cada um deles e use-o para a glória e honra do teu santo nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Levante a tua cabeça, você é um vaso escolhido de Deus. Deus ricamente te abençoe.